Olá pessoal, beleza? Depois de ter gravado um vídeo sobre o complexo de Édipo no menino e um outro vídeo sobre o Édipo na menina, síntese do processo, né? A partir do livro do Nasio, que tem um subtítulo curioso, né? Intrigante, que é o complexo do qual nenhuma criança escapa. Não há linhas de fuga possível para isso, né? Segundo o Nasio, segundo uma certa ortodoxia psicanalítica ou metapsicológica. Não seria possível escapar desse complexo. Então, depois de ter gravado um vídeo de síntese sobre Édipo no menino e na menina, eu gostaria de discutir algumas implicações em torno de Édipo, né? Em torno do complexo de Édipo, e sua importância para a escuta analítica, para o atendimento, para a ética psicanalítica e para o processo de análise, né? Longe de mim fazer o papel de defensor, né, de Édipo. É que tornou-se lugar comum criticar Édipo. Depois da publicação do livro do Deleuze e Guattari, O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, tornou-se quase um fetiche cultural, assim, símbolo de inteligência criticar Édipo. Falou mal de Édipo, então você está na vanguarda do processo de pensamento, assim, da intelectualidade contemporânea, né? Mas aí, e Édipo? Qual é a razão de ser do Édipo? Por que isso surgiu? Qual é a incidência de Édipo na clínica? Eu acho que as críticas de Deleuze e Guattari trazem pontos interessantíssimos que nos permitem repensar a psicanálise a partir da filosofia da diferença. Eu acho esse exercício muito rico, muito potente, muito interessante. Eu tento fazer isso de algum modo, tanto naquilo que eu pesquiso e penso, como na clínica psicanalítica. Tem pontos muito legais ali. Mas muitas vezes essa crítica édipa é simplificada como uma historinha de papai e mamãe. E eu tentei mostrar nos vídeos anteriores que não é bem assim. A história é um pouco mais embaixo, envolve fantasias inconscientes, produção de identidades sexuais, descoberta do desejo em si, descoberta do corpo como algo desejante, algo que deseja, esse impulso integral de se direcionar ao outro, e no caso ao outro mais próximo, que é pai e mãe, e aí todo o processo de sexualização, né, de pai, de mãe, e depois fundação do recalque e deslocamento para objetos sexuais legítimos, entre aspas, né? Que é essa expressão que o Nasio usa. Tem muita coisa em volta disso, né? Não é uma historinha de papai e mamãe, não é uma historinha de amor. Nasio enfatiza isso no começo do seu livro. É uma história de desejo, de sexo, de descoberta do desejo, de experiência do desejo, né? É uma historinha de criança mordendo a nádega da mãe, não de criança amando mamãe. É uma história da criança se expondo seu pênis, no caso do menino. E isso acontece, são processos que afetam a infância, que atravessam a infância, né? E eu repito, são processos inconscientes. Porque se nós jogarmos a coisa no nível da consciência, através de um exercício filosófico, né, que faz uso da consciência, aí sim a coisa se torna bizarra. Como assim? A criança deseja, o menino deseja a mãe, e a menina deseja a mãe para depois desejar o pai, e introjeta elementos do pai. Como assim? Que coisa bizarra. No nível da consciência, de fato, podemos chamar tudo isso de bizarro. Mas o que está em questão são fantasias inconscientes, são processos inconscientes. E um dos pontos que mais me chamou a atenção quando eu li o texto do Nasio, eu li o texto do Nasio para participar de um cartel da IPE, né? O que me chamou mais a atenção era que, além da incidência edípica na clínica, no caso da histeria feminina, no caso da neurose obsessiva masculina, enfim, além da incidência edipiana, o conflito do menino com o pai, da menina com a mãe, além disso, há muita coisa em torno, assim, em torno. A identidade sexual é resultante de Édipo. Não é algo determinado pela biologia, pela genética, não tem nada a ver, né? Não nascemos com uma identidade sexual, não há um determinismo nesse ponto. A coisa transcende a biologia, né? Foucault chamou o Lacan de libertador da psicanálise porque o Lacan jogou a psicanálise no outro lugar, que não o biológico, é o da linguagem,
ao do circuito discursivo, ao da discursivo, da proliferação discursiva, é uma outra coisa. Está no campo do regime dos saberes, do que pode ou não ser dito numa determinada época. Não tem nada a ver com desenvolvimentismo biológico. E para a psicanálise, a identidade sexual é resultado de Édipo, não é uma questão biológica. Mas também não passa por um livre jogo de consciência. Eu escolho o que eu quero ser, ou eu escolho o que eu quero ser, como eu quero me posicionar, ou eu escolho o que me dá prazer. Não passa pela consciência. Não é um processo consciente, uma fantasia inconsciente, que nos escapa, portanto, que nos interpela e nos atravessa. Não está na consciência e não está no biológico. Está num outro lugar. E esse lugar sempre ambíguo e paradoxal, criado pela psicanálise, que é o inconsciente. E a própria discussão sobre o estatuto do inconsciente é muito interessante, uma discussão muito rica. Eu não tenho pretensão de esgotar as críticas de Deleuze e Guattari, ou as críticas feitas a Édipo. Eu não tenho nem capacidade para isso, né? Eu quero trazer aquelas críticas que são mais comuns, que circulam entre os grupos e que aparecem nos feeds de notícia das redes sociais. Inconsciente, estruturado como falta, que coisa é essa? O pessoal que lê Deleuze e Guattari critica muito Freud e Lacan por isso, né? E mesmo a questão de Édipo, insistir em Édipo, isso circula muito, né? Essa crítica circula muito. Eu queria abordar isso superficialmente até, de modo rápido, né? Então tá. Primeira coisa que eu diria, assim, que me chama a atenção, é que para Freud, Édipo não é um conceito, não é uma curiosidade intelectual, não é algo da ordem da criação. Deleuze e Guattari valorizam muito o ato criativo. Eles procuram apresentar a filosofia como um exercício criativo, né? Assim como a ciência, as artes. Um cria teoria e funções, filosofia cria conceitos, a arte cria perceptos e afetos, mas em última instância é tudo potência criativa, né? E eles valorizam muito a ideia de criação. E eles pegam Édipo como se fosse um conceito, um mero conceito. Freud criou o conceito de Édipo. Poderia ter criado vários outros conceitos, como de fato criou, inconsciente, pré-consciente, depois a segunda tópica, id, ego, superego. Bom, enfim, e princípio do prazer, pulsão de morte, criou uma série de coisas, né? Livre associação. E Édipo seria mais uma criação. Mas o Freud sempre deixou claro que ele não criou Édipo, ele não prospera Édipo, não projeta Édipo no paciente. Ele simplesmente percebeu que a demanda analítica passa por Édipo, muito comumente passa por Édipo. Ao dar a palavra para o sofredor, para aquele corpo que sofre, para aquele psiquismo que sofre, e é isso que caracteriza a livre associação, né? Não é um analista sugerindo o tema de hoje. Vamos falar hoje sobre isso. Mas é dando a palavra para o sofredor, né? E ele cria uma demanda de análise, Édipo aparece. Apareceu já no primeiro caso de Freud, que permitiu, inclusive, a criação de diversos elementos da psicanálise, né? Naquele momento, psicanálise como tratamento das histerias, que é o caso da Anna ou da Beta Pappenheim. Um certo conflito com o pai ali era evidente, era evidente. O lance de que o pai havia morrido no monastério e uma não compreensão com relação a essa morte, uma não aceitação, um conflito que persiste, né? E isso gerava conversões histéricas, afetava o corpo e tudo mais. E o Freud foi lá, deu a palavra para ela e percebeu uma série de coisas, né? E através da escuta plena percebeu que ela relatava música ao fundo. Quando ela viu o corpo do pai morto, né? Lá no monastério, veio a memória, isso virou um relato discursivo, isso veio no meio da livre associação, né? Uma espécie de ato falho dentro daquele discurso, de uma música ao fundo. E aí Freud percebeu, mas como? Num convento, né? Convento, monastério, como? Não se tem música ao fundo. E aí foi se perceber que de fato ele morreu numa zona de prostituição, né? Assim, foi
fazendo sexo com prostitutas, assim, o que para a época feria a moral vigente. E parece que aquele pai mesmo era um pai controlador, né, que controlava o corpo, a sexualidade da filha. Um discurso rígido, moralizante, que é muito comum, aliás, né? Muito comum em pais, inclusive, né? E quando se refere a uma filha ainda, isso se acentua. Então a questão de Édipo apareceu ali. É interessante como isso serviu para destrinchar o nó daquele psiquismo. Então Freud não fez disso um objeto de criação. Ele percebeu que isso aparece. Freud não era um homem de filosofia. Filosofia é racionalização, para Freud é mecanismo de defesa, ele se distanciava da filosofia. Freud era um observador, era um homem de ciência. Ele observou um fenômeno. Qual fenômeno? Édipo, isso que ele chamou de complexo de Édipo, isso sim, ele criou essa nomenclatura a partir do mito, lá, da tragédia de Sófocles. Ele foi e maquinou um conceito, mas ele percebeu que isso surgia como fenômeno na clínica psicanalítica e na fala livremente associada. Então eu diria isso, Édipo para Deleuze e Guattari parece que é um conceito filosófico, algo que se insere no plano da linguagem, assim, algo que foi criado por Freud, que podemos pegar isso do livro e remodelar, né? Mas tem uma experiência concreta ali. Que Guattari tinha. Guattari morreu se dizendo psicanalista. Mesmo tendo publicado o Anti-Édipo e tendo se distanciado de Lacan, ele fez análise com Lacan, né? Tinha uma relação intrínseca. Ainda assim, ele morreu se dizendo psicanalista. E a Sohail Ronick diz, né, que é uma tarefa política do suposto esquizoanalista se dizer psicanalista ainda. Uma questão política. Né? Freud inventou a micropolítica. Essa ideia é muito interessante. Pretendo explorar isso em algum momento. Mas preciso estudar ainda mais, né? Preciso ler mais. Então é isso. Não é só uma questão textual, isso que eu dizia, né? Édipo em Freud não é só uma questão textual, conceitual. É um fenômeno que surgiu. Poderíamos chamar, fazendo uso de uma linguagem científica ou de filosofia da ciência, né? Que Freud é uma evidência do processo analítico. Mas nós não somos só Édipo. Mas assim, o Édipo, o corpo da mãe e o corpo do pai são os corpos próximos. É normal que quando o corpo descobre o desejo, ele se fixe, uma questão de fixação, ele se fixa ao que está mais próximo, né? Ao que está ao seu alcance. Agora, essa ideia, por exemplo, de que essa ideia das cosmopolíticas que surgiu, né, no contemporâneo com muita força, é uma discussão belíssima, interessantíssima. Rememorar que somos natureza, que somos bichos, né? E que o psiquismo é uma parte assim, da nossa constituição, e talvez nem seja a maior parte. Somos um corpo, e somos terra, né? E somos água. Maravilhoso, eu acho maravilhoso pensar sobre isso. A filosofia da ciência tem feito isso com muita propriedade, e é uma discussão linda. Mas isso não aparece na clínica desse modo. Dificilmente aparece, pode aparecer. Mas me parece uma incidência diminuta, né? Isso está mais no plano da criação filosófica, da reflexão conceitual, da consciência, inclusive. A pessoa não chega na clínica se queixando de que, sei lá, eu não consigo ser terra, ser vida, ser cosmos no meu trabalho, ou na minha família, ou estou com uma dificuldade de me reconhecer enquanto vida, enquanto physis, enquanto potência natural. Está no plano da consciência. E geralmente se queixa pela interdição do pai. Quero fazer alguma coisa, meu pai não deixa. Muitas vezes não é nem o pai que não deixa, é a autopressão, né, a autossupressão do filho na condição de filho, de se sentir interditado pelo pai. Ou então algum trauma específico, alguma violência que sofreu, um grito que persistiu e que persiste, enquanto memória perturbadora. Pai e mãe aparecem na fala livremente associada, como elemento estruturante do psiquismo. As questões cosmológicas aparecem na consciência que pensa, na consciência do intelectual que pensa. Édipo aparece na fala livremente associada, aparece como questão clínica. Eu consigo visualizar isso muito claramente. Muito claramente. Por isso que quando eu ouço uma crítica a Édipo,
eu acho legal. No nível da consciência eu acho lindo. Falo, pô, bacana, criar uma vida não edipiana, um estilo de vida não edipiano. Como diz Foucault, né, Anti-Édipo é um livro de ética, é um livro de condução de si, condução de vida, produção de vida. Produzir uma vida não edipiana. Acho maravilhoso, mas isso é consciência. Quando eu vou fazer um atendimento, vem lá pai e mãe, e o conflito edipiano. Tem essa objetividade, né? E quem atende percebe isso. Tem a impressão de quem atende percebe isso. Aí tem a questão da falta, né? O inconsciente articulado pela falta. Isso vai desencadear uma série de conceitos, objeto A, enfim, teoria do gozo, né? E as 3 variações do gozo. O Deleuze traz a ideia das máquinas, Deleuze e Guattari, né? Das máquinas desejantes. No Antiédipo aparece consciente como produção, né? Como criação. Depois, nos Mil Platôs, isso cria variações, torções, né? Aí tem Ritornello, De Vere, surgem novas noções conceituais. Mas no Antiético parece que o inconsciente é apontado como criação, né? Como usina criativa. E aí tem as 3 sínteses do tempo, que podem ser lidas como 3 sínteses do inconsciente. Primeiro é fluxo, né? E corte de fluxo, depois é síntese de registro no corpo sem órgãos. Enfim, tem toda essa discussão, né? Mas eu tenho a impressão, toda essa discussão ela é interessante, ela é rica. Penso que é possível criticar a ideia de inconsciente estruturar um desejo pela falta, né? Mas eu penso que isso está muito no plano da discussão conceitual também. Quando você está ouvindo lá o paciente, você está preocupado em identificar o desejo. Para onde vai esse desejo? Para onde se destina esse desejo? Né? Qual é esse destino pulsional? Essa pulsão parcial? Para onde vai o desejo? Para onde caminha? E por outro lado, o que bloqueia esse desejo? O que obstrui esse desejo? Né? Quais são os bloqueios, os traumas? E como esse trauma é contado? Parece que isso é muito mais interessante do que saber se o que está por detrás daquele desejo é uma falta que o menino ou a menina percebeu na mãe e que transformou isso numa fantasia fálica para si, porque o discurso psicanalítico é bem redondinho também. O modo como Lacan conceitua isso é bem redondinho. E aí, claro, a análise dos fantasmas e das fantasias é interessantíssimo, furar as fantasias, né? Mas se preocupar se aquilo é falta ou é produção, e parece que a ética psicanalítica se volta mais para escutar o desejo, entender para onde ele vai e entender quais são os bloqueios. Acho que isso basta. Isso basta. O resto é masturbação intelectual, é masturbação teórica filosófica. A clínica é muito mais simples do que parece ser, né? Escrever um livro de psicanálise é muito mais difícil do que atender. O atendimento é simples, né? Ele possui um rito, assim, quase objetivo, que independe das pessoas envolvidas. Essa ideia de falta, às vezes ela é associada com um antropocentrismo, né? Uma falta fundamental, como se o ser humano fosse um ser faltante, tivesse um buraco na alma. Né? Olhem para o ser humano e imaginem que ali é um buraco naquela alma que não é preenchida nunca, embora a pessoa se esforce o tempo todo para preencher, né? Comprando produtos desnecessários, inclusive, e tem de fato um caráter histórico mundial por detrás disso. Né? O capitalismo produz falta, em última instância. Mas há uma leitura que vai pensar essa falta como algo ontológico, nós somos seres de falta, né? Uma espécie de animal aberto. É como se tudo fosse acabado na natureza, mas nós somos seres inacabados. Por conta dessa falta, né? Isso vai fundamentar o humanismo. E, inspirado em Foucault, eu lembro que o humanismo é uma invenção recente que se encontra em vias de desaparecimento. Aliás, é uma tarefa política superar o humanismo, porque o humanismo limita as possibilidades de existência, afirma uma condição humana, uma suposta natureza humana. Então eu não me embriago com essas projeções humanistas. Eu prefiro pensar a falta, se for para pensar a falta, né, o desejo como falta, como resultante de Édipo. A ideia de que eu desejei um corpo quando eu era pequeno, descobri em mim um desejo, enquanto processo inconsciente, claro, e não tive, isso cria uma falta, né? Faz todo sentido pensar por esse ângulo.
mais do que ontologizar a coisa, condicionar a coisa. A condição humana se baseia na falta, como fez o existencialismo em um certo momento, a ideia do ser e nada em Sartre, e que aparece em Heidegger com muita força, o Dasein, né? Eu prefiro pensar essa falta como uma produção, foi produzido num certo momento. Isso deixa uma marca, uma espécie de carimbo, né? É como se fosse um carimbo. Isso vai martelando o nosso psiquismo, até a gente desfazer esse nó e encontrar uma via, assim, né, para o prazer. Desejo como uma via para o prazer. Eu sei que Deleuze tem complicação com a ideia de prazer, né? Teve um embate com Foucault por conta disso, inclusive. Mas para a psicanálise é uma ideia forte, né? Forte e interessante, potente ainda. Então eu prefiro pensar a falta como algo produzido por Édipo. Desejei e não tive. Isso gera uma memória, uma incidência, né? E que precisa ser desfeita, precisa ser significada e ressignificada. Tem a ideia também de que o ser humano nasceu antes do tempo, né? E o fato de nós pegarmos um bebê e o separarmos da mãe, por exemplo, ele não sobrevive, né? Ele precisa de cuidados, assim, cuidados mesmo depois de ter nascido. Isso vai gerar um sentimento de completude, que ele vai buscar depois, não vai ter mais. Isso também estrutura uma falta, né? Mas também parece um caminho interessante. Mais do que criar uma visão humanista do homem como um ser faltante, eu procuro fugir dos antropocentrismos, né? E eu repito, quem me ensinou a suspeitar disso foi Foucault. Suspeitar dos humanismos, né? Ele anuncia a morte do homem, a morte do sujeito. Foucault começa de onde Nietzsche parou. Nietzsche percebeu, Deus está morto, nós o matamos. Nós modernos o matamos. E já Nietzsche percebeu que o humano, o sujeito, estava ocupando esse lugar especial, deixado por Deus. E Nietzsche mesmo anuncia o advento do super-homem, né? A morte do homem. Mas Foucault vai pegar daí também e vai anunciar a morte do homem e do sujeito. Vai falar em subjetivações, processos de si, práticas de si, experimentações de si. A própria análise é um gesto de experimentar a si mesmo, de um outro modo. Tornar a vida analisável, fazer uma hermenêutica de si, uma hermenêutica da subjetividade. Eu acho Foucault importantíssimo para pensar a clínica. Então esse é um ponto da falta, né? Um outro ponto seria o da interpretação. Contra a interpretação e contra a interpretação de Édipo, né? Aquela expectativa de ouvir Édipo surgir na fala do paciente. Contra isso, a experimentação. Eu acho que a ideia de experimentação é interessante e muito efetiva num certo momento do devir analítico. O paciente está falando, reconstruiu uma história, anamnese, criou uma demanda analítica, começa a ver com mais objetividade, né, com mais perspectiva essa demanda, identificou o bloqueio, e aí? Precisa dar uma resposta para isso. É uma resposta inconsciente, né? Mas isso passa por uma experimentação, por uma certa autorização da experimentação. Talvez o analista possa até se permitir isso, sugerir uma experimentação. Então, experimente, vê como é que é. Parece interessante essa ideia, né? Da experimentação. As coisas não são, né? Elas devêm, então experimenta, permita essa passagem de fluxo, né? Mas a interpretação é importante. Eu penso que é importante, eu não abro mão da interpretação. Podem me criticar por isso, mas eu não abro mão da interpretação. E gosto de lidar com linguagem na clínica. A ideia do consciente e inconsciente se manifestar pela linguagem, ele é estruturado como linguagem se manifesta pela linguagem, pelo relato de um sonho, pelo ato falho, pela xiste, eu acho fundamental. Então é deitar no inconsciente e verbalizar. Verbalizar é uma ladainha, vai constituir uma história, uma certa historicidade, que vai sendo refeita, desfeita em alguns momentos, ressignificada. Você constitui uma história. É como escrever um livro, é como escrever um romance. Se produz alguma coisa na clínica psicanalítica. É uma tarefa criativa. Isso vai sendo lapidado, lapidado, lapidado. Quando a coisa ganhar corpo, aí sim, experimentar a saída, superar os bloqueios, superar os traumas. Mas isso requer tempo. Eu penso em interpretação como algo da ordem da criação de sentido. E esse sentido vai se alterando, vai se alterando, vai se alterando.
não vejo problema pensar a análise como um processo interpretativo e experimental. O problema é ficar só na interpretação, né? O problema é sugerir palavras para o analisando. O problema é associar uma coisa com a outra, né? Então, num certo dia, num certo atendimento, eu ouço um ponto, depois no outro dia eu ouço outro ponto, aí relaciono grosseiramente e dou uma resposta sobre o sofrimento do analisando. Isso é interpretação grosseira. Isso é bizarro, isso não pode acontecer, esse tipo de interpretação. Ou então resumir tudo a Édipo e dar uma explicação final sobre o sofrimento. Isso é péssimo. Isso é anti-analítico. Mas interpretar o sentido do que está sendo narrado, até para que isso crie experimentações possíveis, fugas possíveis, me parece interessante, não vejo como problema. E a ideia que Lacan traz da dessubjetivação, retificação subjetiva, inclusive como o processo de fim da análise, né? Que não é bem o fim, é o apogeu da análise. O que aparece como fim da análise é um cume da relação transferencial. É quando o analisando começa a se distanciar, né, do analista. E aí ele cria uma saída para a vida. Então não é bem um fim, embora receba o nome de fim da análise, não é o fim do processo. É o apogeu do processo, né? Essa ideia é interessantíssima, dessubjetivar, né? Desfazer aquela ideia que o sujeito tem de si. Que é isso que ele chama de eu. Mas que, em última instância, foi dado pelo outro. Há muito pouca intimidade nisso que o sujeito chama de eu, que o ser humano chama de eu. É preciso dessubjetivar isso. É preciso se distanciar disso para retificar a subjetividade. E aí sim encontrar uma saída para a vida, uma saída para os prazeres, né? Para as experimentações de si. Essa discussão é interessantíssima. Isso permite com que o sujeito faça da sua vida uma obra de arte, que é a proposta ética de Foucault, do último Foucault, né? Eu consigo visualizar isso no pensamento de Lacan. Por essa via da dessubjetivação, retificação subjetiva, refazer a si mesmo. Isso é muito potente, né? Claro, o Deleuze e o Guattari vão trabalhar com a esseidade, singularidade, reduzir-se a uma zona comum para depois ganhar um impulso vital, né? Sair dessa identificação dos poderes. Legal, também acho maravilhoso. E consigo ver similaridades processuais, não textuais, conceituais, mas processuais, sim. Sim. E Édipo nunca é apontado como meta, né? Como meta. E eu tenho minhas dúvidas se o psicanalista, mesmo aquele mais ortodoxo clássico, ele entra no atendimento esperando ouvir Édipo. Acho que ele está mais preocupado com aquela subjetividade, com aquele sujeito, com aquela demanda que apareceu. Mais do que ficar ansioso por esperar Édipo ali. E Édipo não é meta, né? É muito mais um ponto de passagem que vai nos catapultar para um outro lugar. É importante passar por Édipo, não ficar em Édipo. Passar por Édipo. Então, às vezes, essa crítica de que a psicanálise explica tudo por Édipo é exagerada. É bastante exagerada. Acho que era isso, assim. Deu para discutir bastante coisa, né? E a ideia não é fazer um vídeo maçante também. Mas acho que é isso. Édipo é muito mais do que uma historinha de papai e mamãe. É muito mais do que isso, né? E tenho a impressão de que Édipo ainda é uma noção estratégica para potencializar a escuta analítica. E embora seja muito interessante todas essas críticas que Deleuze, Guattari e outros autores trazem, muito interessantes. Eu, inclusive, fiz um caminho contrário, né? Eu me formei primeiro em filosofia, criei uma trajetória em filosofia e depois eu fui para a psicanálise. Então eu trago essas críticas mesmo, trago essa influência. Acho interessantíssimo pensar e repensar a psicanálise pela filosofia da diferença, pós-estruturalista. Mas Édipo tem uma razão de ser. Édipo não é uma criação de uma mente brilhante, simplesmente. É uma evidência da análise, uma demanda da análise. E precisamos dar uma resposta para isso, né? Eu penso ainda que Édipo é um ponto de passagem obrigatória num processo de análise. É isso, abraço.